Fala galera, Luiz das Trader na área e hoje eu quero falar de uma coisa muito importante. Todo mundo sabe sobre isso e quase ninguém faz. A gente sabe que é preciso fazer e geralmente quando você está no início de carreira é a coisa mais difícil de se fazer. E isso chama-se gerenciamento. O gerenciamento é o que te permite se tornar lucrativo no mercado. E eu sempre falo que o gerenciamento é tão difícil que nem nós, pessoas, somos frutos do gerenciamento. Geralmente os nossos pais se encontraram, ficaram juntos e a gente nasceu, não é? Então a gente não foi gerenciado nem na hora de nascer, a gente não foi planejado, não houve um planejamento, então a gente não tem um bom exemplo em casa geralmente. Os nossos pais não nos ensinam a fazer gerenciamento. E muitas vezes nós viemos de famílias que têm dificuldades financeiras, dificuldade de segurar dinheiro. E aí a gente não aprende isso. A gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade. Não existe uma disciplina. Bom, agora a gente vai te ensinar a segurar o dinheiro que você ganha. A gente aprende uma profissão, aprende a fazer alguma coisa, mas não aprende o que faz com os resultados do nosso dinheiro. Isso é uma coisa muito difícil. E quando você entra para o mercado financeiro, o que acontece? Você termina repetindo esses comportamentos. Agora, se você deseja viver de mercado financeiro, se deseja ser um trader profissional, você precisa incluir gerenciamento no seu negócio. E eu vou te ensinar como você faz isso de uma maneira simples e fácil. E aí, gente, vem uma outra coisa que eu sempre falo para o pessoal das lives. A gente precisa criar vergonha na cara para aprender a gerenciar. Dinheiro não aceita desaforo. Se você continuar quebrando as suas bancas por falta de gerenciamento, é como se você estivesse jogando seu dinheiro fora. Com gerenciamento, você vai descobrir que você vai começar a se tornar uma pessoa que ganha dinheiro no mercado porque você está fazendo um plano antes de começar a operar. Então, é o plano de trade. O que significa isso? Você precisa saber o valor da sua banca. Você precisa saber quanto que você tem na sua banca. Você precisa saber qual o valor máximo que você pode fazer por entradas. E você precisa saber o valor máximo que você pode perder no dia. Então você precisa saber quanto você quer ganhar no dia, você precisa saber quanto você pode perder no dia e você precisa estar atento a isso e seguir o plano. Só existe uma regra para o plano dar certo: seguir o plano. Então, como funciona? Digamos que eu sou um trader que opera com entradas de R$100. Para que eu possa fazer entradas de R$100, eu tenho que ter uma banca, eu preciso ter uma banca de R$2.000. Então eu tenho uma banca de R$2.000, eu posso entrar com no máximo 5% do meu capital. Então eu vou fazendo entradas de R$100. Entradas de R$100. Vamos imaginar que nós estamos num mercado que está pagando 80%. E é preciso esclarecer o seguinte: o mercado sempre te paga um valor menor do que você entrou. Se você entrou com R$100 e o payout estiver em 80%, você vai ganhar R$80. No entanto, quando você erra, quando você perde R$100. E é por essa razão que você precisa gerenciar as suas entradas. Eu vou lhe ensinar como você faz gerenciamento com alavancagem simples. Existe uma regra de acumulação no mercado que se trata de alavancagem. Inclusive, as corretoras não sabem o que fazer com isso, porque é impossível para quem opera com alavancagem e gerenciamento quebrar uma banca. Então, hoje, nesse momento, eu estou te ensinando a nunca mais quebrar a sua banca. Pode ser que a partir de hoje, quebrar a banca se torne uma coisa do passado para você. É legal isso? Eu acho que você quer saber como faz, né? Eu vou te ensinar. E é simples também. E tem uma coisa muito engraçada. A gente gosta das coisas difíceis muitas vezes. Isso aqui eu não vou fazer porque é muito simples. Pois é, mas geralmente é o simples que dá certo. E no meu trabalho, eu sempre gosto de ensinar para as pessoas o simples. Porque realmente o simples é o que dá certo. Bem, vamos aos cálculos então. Se eu estou fazendo entradas de R$100 num mercado que está pagando 80% do payout, então se eu fiz uma entrada de R$100 e acertei essa entrada, eu ganhei R$80.
O primeiro gerenciamento que eu vou ensinar para vocês é o 2x1. 2 entradas de acerto e eu tenho a chance de errar apenas uma entrada. Então eu fiz a minha primeira entrada de R$100 e ganhei 80. Fui bem sucedido na entrada, agora farei a segunda entrada. A minha próxima entrada é de R$180, que é o lucro da primeira mais o valor que eu entrei quando eu fiz a primeira mão. Bem, agora estou entrando com R$180. No payout de 80%, R$180, eu vou ter um lucro, se eu acertei a operação, vou ter um lucro de R$144. Na minha primeira entrada, eu tive um lucro de R$80. Agora eu vou somar os dois. 144 mais 80, em 2 entradas eu faturei R$224. E, neste caso, eu encerrei as minhas operações do dia tendo um lucro de mais de 10%, já que a minha banca tem R$2.000. E se eu perder, como faço? Luiz, se eu errar a operação, quanto é que eu perco? 5%. Porque se você errar a primeira entrada, você perdeu 5% da sua banca. E você estopou. Você fez o que nós chamamos no mercado de stop loss. Você estopou aquela banca e naquele dia você não opera mais. E se eu acertei as duas? Aí eu fiz o stop win. Eu acertei 2 entradas e fiz o stop win. Eu bati a minha meta do dia. E aí, galera, na hora que você bate a meta, você tem 2 opções. Colocar na conta de treinamento e seguir operando para aprender mais, ou fechar o computador. No início, é muito difícil, eu não vou te enganar. É muito difícil, você acertou 2 operações e quer continuar operando. É aí que está o perigo. O mercado é cíclico, funciona por ciclos, ciclos de vitória e ciclos de derrota. Você pode ter entrado num ciclo de vitória e logo do lado está o ciclo das derrotas. Fez as vitórias, venceu, sai do mercado. Se você gosta de operar, aí você precisa criar outras contas, outras bancas em outras corretoras. Mas você bateu a meta numa corretora, fecha aquela corretora e vai operar em outra. Certo? Bem, esse é o gerenciamento 2x1. E aí vem uma coisa muito interessante. Você lembra que quando você acertou, você ganhou 224? Se eu somar 224 vezes 2, 224 vezes 2, dá 448. Em 2 dias de operações que eu acertei, eu ganhei 448. É bom, né? É legal. E olha, e se eu errar agora, Luiz, os outros 3 dias? Você se dá conta de quanto você erra, você perde R$100? Então, se eu errar os outros 3 dias, acertei 2 e errar os outros 3 dias, quanto é que eu perco? Eu perco R$300. Então, eu acertei 2 dias, Luiz, e ganhei 448. Se eu errar 3 depois, eu perco 300? É exatamente isso. A semana de operações tem 5 dias. Se você acertar 2 vezes na semana e errar 3, você ainda vai sair do mercado com um lucro de R$148. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se você errar mais do que acertar na semana, você ainda sai com lucro do mercado. Isso é a lei do gerenciamento. E é por isso que o gerenciamento, junto com a alavancagem, faz com que você ganhe muito dinheiro. Luiz, mas deixa eu entender mais uma coisa. Quer dizer que se eu errei 3 e tive um lucro de R$148, se eu somar isso, eu vou ter um lucro de R$592 no mês. Eu vou ter aumentado a minha banca em 25%, mesmo que eu tenha feito 20 operações e acertado só 8 no mês. É exatamente isso que eu estou falando. Se você operar 20 vezes no mês, errar 12 e acertar 8, você ainda sai do mercado com R$592. E isso é surpreendente. Isso é o poder da alavancagem junto com o gerenciamento. Um outro gerenciamento que você pode utilizar é o 4x2. É a mesma coisa, só que ao invés de você fazer entradas de R$100, você vai fazer entradas de R$50. Fiz a primeira entrada de R$50, acertei a entrada, agora na minha próxima entrada eu vou entrar com o valor do lucro da primeira e vou fazer a minha próxima entrada, né, com o valor do lucro da primeira entrada, mais o valor da primeira entrada e o lucro da segunda.
E na terceira entrada? Na terceira entrada eu vou voltar ao valor de R$50. E na quarta entrada eu vou pegar o lucro da terceira e vou juntar. Vou fazer os meus R$50 mais o lucro que eu tive naquela entrada, na terceira entrada. E aí, fazendo isso, eu fiz também o meu stop win. Acertei 4 entradas, fiz o stop win. Importante, no gerenciamento 4x2 você pode errar 2 vezes. Algumas pessoas preferem esse gerenciamento porque querem operar mais, querem ter mais chances e também por poderem entrar com valores mais baixos. Mas para iniciantes, eu recomendo fortemente que você adote o gerenciamento 2x1. Por quê? Porque você vai se expor menos ao mercado. Quanto menor a sua exposição ao mercado, se você é iniciante, melhores serão os seus resultados. Gente, gerenciamento é vida. Só é bem-sucedido no mercado quem faz gerenciamento. Se você gostou desse conteúdo, se ele é útil para você, lembra de deixar o like, lembra de seguir o canal e lembra de compartilhar esse conteúdo com um amigo seu que pode estar precisando parar de quebrar a banca, assim como tem acontecido com você. Aquele abraço e até o próximo vídeo.